Olá, boa tarde. Eu sou o Danilo, coordenador de web do portal Panrotas. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o comandante José Luiz Felício Filho, né, presidente da Voipaz, que está há mais de 20 anos na companhia, né? Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Já foi piloto, já foi copiloto, diretor executivo. Desde 2004 está como presidente da companhia. A Voipaz, para quem ainda não está tão familiarizado com o nome, é Antigo Passaredo, né? A Voipaz nasceu de uma fusão, de uma compra com a MAP no ano passado, que inclusive hoje completa um ano, que a gente vai falar exatamente disso daqui a pouco. Comandante, muito obrigado pela participação. Prazer é todo nosso, Danilo, estar aqui com vocês hoje no Portal Panrotas. É uma honra hoje a gente poder estar contribuindo um pouquinho com essa história da aviação brasileira, principalmente do mercado regional, que é a nossa especialidade. Mas estamos aqui para poder contribuir ao máximo com todos vocês. Bacana. A Voipaz retomou suas operações, né, de forma gradual há pouco mais de um mês, no começo de julho. Mas antes da gente chegar até falar de fato a retomada, eu queria relembrar os momentos mais difíceis dessa jornada, que foi entre os meses de março e julho, né? Foram 4, 5 meses aí com operações suspensas, aviação parada. Queria que você me desse um overview do que foi feito, quais protocolos foram estudados, trabalhados nesse período, como que a empresa se reorganizou para voltar, de fato, a operar com a segurança devida. Bom, Danilo, foi tudo muito rápido, né? A companhia ela vinha num processo de expansão até muito grande, principalmente no segundo semestre do ano passado. A gente já estava com uma operação se fortalecendo, principalmente no Sudeste, por conta até da entrada de Congonhas no último trimestre de 2019. E nós estávamos até já operando em 47 cidades. A empresa ia passar por uma mudança de malha já no final de março, e aonde que começou de fato a acontecer toda a questão da pandemia e automaticamente as vendas elas derrubaram de uma forma muito abrupta, praticamente num período de 10 dias. E a gente também ali presenciando até os passageiros que já estavam com seus bilhetes adquiridos, não comparecendo às viagens. Isso nos trouxe uma preocupação muito grande, aonde que rapidamente nós optamos por a gente chamou de um período de hibernação. Então, a gente resolveu suspender todas as operações, isso aconteceu em menos de uma semana. Nós trouxemos todos os aviões aqui para a nossa base em Ribeirão Preto, e dentro desse período, a gente fez uma série de negociações, onde que até nossos colaboradores que já estavam prontos e preparados para entrar na nossa operação queria se iniciar na segunda quinzena de março. A gente criou uma série de condições e deixamos esse pessoal todo em casa. Então, lessores, fornecedores nacionais, internacionais, a gente criou todo esse ambiente, que não foi uma situação específica da Voipaz, mas era uma situação global, e aonde que a gente acabou optando por essa hibernação, até para preservar o máximo que nós tínhamos ali, um pouco de energia, até de caixa, para a gente poder entender qual que seria o momento oportuno para a gente poder reestabelecer as nossas operações. E durante esse período, que foi fundamental para a gente poder entender a questão, principalmente dos protocolos de biossegurança, como é que nós iríamos poder voltar às nossas atividades, passando total tranquilidade para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, inclusive, para a gente poder criar um ambiente seguro, onde que nós daríamos essa segurança de poder estabelecer as nossas operações. Então, durante esse período, vários procedimentos foram criados, logicamente em alinhamento com os órgãos internacionais, a própria ANAC, a Anvisa, os nossos parceiros. Aí também a gente pôde trocar muita experiência em relação a todo esse processo. E um dos pontos chaves também dentro desse processo foi a criação do nosso aplicativo, onde que nós não tínhamos também uma plataforma de mobile integrada ao nosso sistema, até por, de repente, ser ainda uma companhia regional que não tinha todas as ferramentas disponíveis. A gente priorizou esse projeto no nosso pipeline, onde que a gente conseguiu também, antes de retomar as nossas operações,
lançar o nosso aplicativo, onde iria trazer total comodidade também aos nossos clientes, aí fazendo o seu check-in digital, evitando fila de check-in. Aí foram criados protocolos tanto no embarque setorizado, dentro das aeronaves, disponibilização de álcool gel, esterilização dos aviões durante as escalas com produtos hospitalares. Então foi assim uma série de medidas que foram tomadas para a gente poder de fato voltar às operações com toda essa segurança, Danilo. Legal. Em setembro já, a Voipar já anunciou que em setembro já passa a atender 33 destinos, né, dos 47 que atendia antes da pandemia, ou seja, já é um número muito grande, né? Eu acho que entre as companhias aéreas é a que está já com quase uma totalidade da sua malha já recomposta. Como que está sendo esse processo de retomada? Quais destinos são os prioritários para vocês nesse momento? E quais, por exemplo, desses que faltam ainda, quais estão aguardando e por que estão aguardando mais um pouco? É por causa de demanda? É por conta do vírus estar mais forte em alguma determinada cidade? Por que esses destinos ainda não voltaram? É uma série de pontos que eles acabam se somando e a gente está criando uma metodologia de retomada, priorizando algumas situações. E, de fato, a gente já vai completar 70% da nossa capilaridade agora ao longo de setembro, e isso representa algo perto de 50% da nossa produção. Até porque algumas dessas localidades elas não vão ter o mesmo número de frequências que tinham no passado. Então, a gente começa com algumas frequências, algumas cidades com frequências reduzidas, e depois a gente vai ampliando conforme também esse incremento de demanda que está vindo. Cidades, por exemplo, Danilo, como o interior de São Paulo, a gente até percebe mais dificuldade do público retomar suas viagens de avião, por conta de uma facilidade até das próprias rodovias que nós temos. Às vezes o pessoal acaba optando até por ir de carro para São Paulo. Eu tenho viajado semanalmente a São Paulo, a gente está baseado aqui em Ribeirão, então a gente vê o aumento significativo que hoje tem de carros nas estradas. Então eu creio que é uma malha que pode ser que demore um pouco mais para a gente se reestabelecer. Mas dentro de um plano de prioridades, a gente, quando retomou nossas operações no comecinho de julho, que foi exatamente no nosso aniversário de 25 anos da Voipaz, nós iniciamos com 3 cidades aqui, praticamente no Sudeste, que foi Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro, e 10 cidades na região norte do país, envolvendo Amazônia e Pará. E lá, logicamente, lá a carência é até muito maior, porque ali o deslocamento ele acaba sendo ou aéreo ou fluvial, e muitas das viagens de barco podem chegar até 14, 20 dias. Então, existia realmente uma demanda mais latente para aquelas localidades, e aonde que a gente acabou colocando mais cidades na região norte. E automaticamente, a malha aérea nacional, até pelos nossos parceiros, ela começa a se formar, não só com a característica da malha essencial que foi operada no início da pandemia, mas, por exemplo, hubs como Guarulhos, Brasília, Salvador, eles começam a ser reconstruídos ao longo desse momento. Então, as nossas operações também em Guarulhos, elas foram retomadas, e aí, dentro dos acordos comerciais que nós temos com a Gol, tanto para Araçatuba, Dourados e Rio Verde já foram restabelecidos. A gente até, a Gol anunciou essa semana também a do hub de Brasília, então a gente vai passar a ter 6 cidades servidas através dessa parceria comercial, que já se opera hoje Araguaína, São José do Rio Preto e Barreiras. E se inicia Uberlândia, Sorriso e Rondonópolis. E além dessas cidades para Brasília, a gente também inicia agora, no mês de setembro, os nossos voos de Ribeirão Preto também para Brasília, aonde que a gente passa a ter uma distribuição regional para um dos principais hubs do Brasil, aonde a gente integra a malha nacional com essa complementação regional. E na sequência, quer dizer, o Nordeste também já vem nessa retomada, onde que Salvador passa a ter uma série de ligações e envolvendo também as cidades do interior, como Petrolina, Barreiras, Vitória da Conquista, e também Porto Seguro, Ilhéus, Aracaju e Maceió.
E depois a gente entra um pouco mais ao Nordeste, ali por Fortaleza, Natal e Juazeiro. Então, assim, a gente está vendo com certo até otimismo em relação a essa demanda que ficou reprimida ao longo desse tempo. Logicamente, a gente tem uma flexibilidade maior por conta da nossa frota, então são os turbohélices, os ATR de 70 lugares, então ele acaba sendo mais, vamos assim, ele é mais adequado, às vezes, a algumas operações, por ter uma demanda um pouco menor. Então, é o que a gente tem deslumbrado aí nesse momento. Tá. E com um pouco mais de um mês de retomada, já é possível a gente ter um feedback dos passageiros em relação à experiência de voo, né? Porque o que mudou na aviação foi a experiência do cliente, né? Antes ele tinha todo uma serviço de bordo, um atendimento diferenciado, e hoje muitas empresas não estão cortaram o serviço de bordo em voos curtos, outras medidas foram adotadas para cumprir o distanciamento. E como que está sendo a experiência dos passageiros da Voipass? Como que está sendo o feedback para vocês? Olha, o feedback está sendo muito positivo. Até nesse mês de agosto, até comecinho de setembro, a gente está tendo uma experiência única de ser um operador da ponte aérea e aonde que a gente vem testando realmente essa experiência até de clientes que nós não tínhamos no passado. Obviamente, as características dos voos regionais são etapas mais curtas. Então, a questão, por exemplo, do serviço de bordo, tudo, não foi algo que realmente impactou na experiência dos nossos clientes, que a gente, apesar de ter um serviço de bordo gratuito em nossos voos, como batata, um amendoim, água, uma Schweppes, até uma cerveja em alguns voos que a gente acaba servindo. Então, isso não foi algo que realmente teve. Logicamente que os passageiros hoje, eles têm todo ali uma atenção, eu creio que redobrada, não só eles, também quanto a nossa equipe, de a questão do uso obrigatório de máscara, a questão da utilização ali de álcool gel. Então, eu acho que isso já está se tornando, quer dizer, até mais parte desse cotidiano, porque não só nos nossos aviões. Então, você vai entrar num shopping, num restaurante. Hoje a gente está vivendo esse novo momento. Podemos chamar Verdade. desse novo normal que todo mundo fala, né? Então, eu creio que as pessoas estão se acostumando, quer dizer, as viagens elas são necessárias, são essenciais, até dentro desses mercados regionais onde a gente opera, que muitas vezes eles estão ilhados de uma forma mais remota e então a gente vê essa normalidade, vamos assim, essa estabilização nessa retomada com essa experiência dos nossos clientes. E esse ponto que eu citei, quer dizer, a gente está operando a ponte aérea ao longo desse período que a pista principal tá em reforma, e a gente praticamente está oferecendo ao longo desse período 212 voos na ponte aérea. Então, a experiência desses clientes está nos dando um feedback de serviço, de atendimento, mesmo o serviço de bordo, que a gente criou algumas novidades, por exemplo, até na Como questão que do está o resgate no serviço Rio de de Janeiro. Como que está o serviço de bordo da ponte aérea, por exemplo? A gente não faz o serviço durante o voo. Então, por exemplo, no desembarque no Rio, a gente até quis fazer algo característico. Então, por exemplo, a gente serve ali o chamate e o biscoito Globo. Então, é algo que é um ícone da cidade maravilhosa, né? Então, isso está sendo assim, um feedback bem, bem interessante desses nossos clientes e é o que a gente tem feito. Então, tanto a experiência deles em relação até o próprio voo no turbohélice, a diferença de voo também, o tempo não é muito grande, então é uma etapa curta, então isso acaba sendo bem adequado. E durante esse período vamos assim, da hibernação da companhia, a gente aproveitou para fazer um retrofit em todos os interiores. Então a gente entrou realmente com toda a nossa equipe de manutenção para cuidar dos mínimos detalhes, porque muitas vezes a gente não tinha, era só durante um cheque mais pesado que a gente tinha essa condição de fazer um retrofit profundo. Então, isso também nos proporcionou adequar toda a nossa frota. 100% já foi feita, já? Já foram feitas 100% das aeronaves. Legal. E
quais são, antes de fazer uma pergunta, como que está a ocupação da ponte aérea? Vocês estão satisfeitos com os resultados? Conta para gente. Olha, a gente foi assim até incrementando a operação semana a semana. Semana que vem a gente já incrementa mais alguns voos. Então a ocupação ela tem respondido e tem flutuado na casa de 75, 80% dos voos. Então eu creio que está sendo uma operação de fato de sucesso. Bacana, comandante. Voltando a falar de pandemia, a gente sabe que as crises elas trazem oportunidades e aprendizados para todo mundo, né? Seja para a pessoa física, seja para a empresa. E eu queria saber exatamente o que que a Voipaz tira disso tudo, desse momento que foi único na vida de todo mundo. Espero que tenha sido único, espero que já tenha, não tenha uma coisa parecida novamente. O que que vocês tiram de oportunidades e aprendizados desse momento? Olha, no primeiro momento, eu vejo que a gente tem que entrar no modo de sobrevivência mesmo, até para a gente entender qual que é a curva desse processo, o tempo que isso vai se levar, como é que vai ser realmente a retomada. Então, a gente não tem uma característica, de repente, similar até os outros países que estão um pouco à nossa frente. Então, a gente teve que se adequar e a gente está muito cauteloso a qualquer ampliação ou incremento de frequências em cada mercado que a gente está voando hoje. Mas, de toda forma, e aí eu digo, até por de repente estar nessa posição há praticamente 16, 17 anos, a gente já atravessou, lógico, muitas crises no passado, nenhuma tão profunda como essa. Então, eu sempre falo para a minha equipe, e eu vejo que é muito a nossa característica, nós temos que se reinventar, buscar otimização de custos, eficiência operacional. Nesse momento, lógico que o diálogo ele é com todo o nosso grupo de voo, nosso grupo de atendimento em solo, ele é fundamental para a gente poder atravessar esse período, porque é um momento que todo mundo assusta, quer dizer, como você mesmo disse, quer dizer, são as pessoas, as famílias, o que vai acontecer, as empresas parceiras nossas, os nossos fornecedores. Então é hora de unidade. Então, como é que a gente vai conseguir atravessar isso junto, poder se preservar ao máximo para a gente poder sair lá na frente mais fortalecido? Então, eu ainda diria para você que a gente não consegue ter ainda um balanço muito definido de todos os aprendizados que nós estamos tendo. Eu creio que a empresa ela tá muito unida, o time tá se fortalecendo por essa unidade a cada dia. Os nossos clientes estão se sentindo seguros com as nossas operações. Eu não tenho dúvida que pode ser protocolos que vão se perdurar, outros podem ser que vão serem flexibilizados lá na frente, mas eu acho que a gente tem feito, assim, é um primeiro momento de estar muito perto da operação, sensível a cada movimentação e a gente ir caminhando. Então, Danilo, é a experiência mesmo seguinte, é um dia de cada vez. Lógico que a nossa visão ela está um pouco mais de curto prazo para a gente poder entender todas as movimentações, mas a unidade é o que tem feito uma grande diferença aqui no nosso dia a dia. É, a minha próxima pergunta é em relação aos projetos que foram cancelados ou adiados, né? Que você mesmo disse no começo que tinha novas rotas, tinha alguns aumentos de frequência que estavam programados para esse ano, que foram deixados um pouco mais para frente, por causa disso tudo que aconteceu. Eu queria saber quais eram esses tipos de novos investimentos, seriam novas rotas, novos aviões, e você mencionou também, falando em redução de custos. Como que vocês conseguiram dar uma enxugada nos custos de vocês? Foi com acordo com colaboradores, com lessores? Como falar mais um pouquinho dessa redução de custos que vocês tiveram? Começando pela parte de custo, logicamente a gente hoje nós estamos com 14 aeronaves, dos quais a gente está voando com 10, e logicamente esses 10 aeronaves também, elas têm uma utilização muito menor do que era antes. E dentro desse contexto, até por conta dessa redução drástica que houve na demanda, a gente foi junto aos nossos lessores, fizemos uma série de negociações, até para a gente poder manter essas aeronaves aqui na nossa empresa, mas com bases totalmente diferentes, algumas até com
com parte de remuneração variável, conforme a gente for utilizar. Então, isso a gente conseguiu readequar, porque, de repente, a empresa, com essa utilização, ficaria muito pesada, a gente não teria essa capacidade. Então, todos eles foram favoráveis a esse nosso approach, onde que nós conseguimos, de fato, ter uma redução grande na base de custo. Até por conta não só da baixa utilização, mas também do desencaixe cambial que a gente tem vivido aí ao longo dessa pandemia. Dentro dessa outra parte, vamos dizer assim, da parte da nossa equipe de força de trabalho, eu creio que a gente foi muito bem sucedido dentro até dos acordos junto aos sindicatos, onde que, principalmente, o nosso grupo de voo, a gente optou por não desligar ninguém e a gente criou um mecanismo de redução até dessa equipe de salário, conforme também a própria produtividade. Então, vamos tentar manter todo mundo dentro da nossa organização, onde que a gente vai aumentando aos poucos a nossa produção e esse pessoal volta a ter uma situação mais favorável, reestabelecida como era na pré-pandemia. Esse acordo nos deu uma condição também de poder ter essa flexibilidade, a gente poder ajustar a nossa base de custo. Isso a gente garante também que a gente não vai mandar ninguém embora nos próximos 12 meses. Então, isso tudo a gente foi se adequando para a gente poder se ajustar num novo momento. E aí, logicamente, vem toda uma série de lições de casas internas. Então, desde da diretoria, gerências, também com reduções de 50% de salário, por exemplo, para a gente poder atravessar dessa forma e poder sair todo mundo unido e fortalecido lá na frente. Então, basicamente, as reduções elas foram tanto na parte interna quanto na parte dos fornecedores e a gente conseguiu ter sucesso nessa parte. Do outro lado, lógico que nós tínhamos aí todo um plano de expansão, iriam ser novos mercados que iriam ser desenvolvidos, e lógico que esse desenvolvimento também acaba gerando um investimento, uma curva de queima de caixa natural para qualquer mercado. Então, a gente optou também para deixar essa expansão para 2021, onde que a gente vai ter mais estrutura, de novo, de musculatura para a gente poder dar esse movimento. Então, isso tudo a gente está assim, com muita cautela em relação a esse novo momento. Então, vamos se restabelecer primeiro na malha core da companhia, os acordos que nós temos, a Operação do Norte está se retomando, Congonhas, por conta do waiver dos slots, a gente tem basicamente até março do ano que vem para a gente poder reconstruir essa operação. A gente vem reconstruindo ela aos poucos, como, por exemplo, agora, que é o caso de Ribeirão, Três Lagoas e Ponta Grossa, que já se inicia, mas a gente vai também com muita cautela. Então, Danilo, assim, tudo aquilo que estava nesse nosso pipeline de a gente poder criar algo novo ao longo desse ano, a gente colocou para frente. Então, vamos tratar disso lá o ano que vem. Pode ser que alguns mercados tenham alguma alteração, até pela própria característica, e aí nós vamos ter que se reinventar também. Então, assim, vamos ter mais clareza daquilo que vai acontecer e poder retomar por esses mercados que já eram consolidados, e hoje já existe essa demanda que ela já está latente e ficou reprimida por quase esses 5 meses. Bacana, comandante. A Voipaz tem em seu DNA a aviação regional, né? Não tem como a gente fugir disso. É uma das empresas mais antigas, se não a mais antiga em operação, e que, obviamente, serve muito o mercado corporativo, de viagens corporativas, que, por um outro lado, é um mercado também bastante afetado pela pandemia e que muitos especialistas apostam que vai ser o último a voltar. Aí, então, vocês estão preparados para fazer esses ajustes pontuais de acordo com essa demanda voltando ou não, do jeito que ela vai oscilando? Sim, logicamente, vamos assim, o mercado, o grande corporativo, eu diria que é esse mercado entre as capitais, e isso a gente realmente não é o nosso negócio. Mas o que a gente tem percebido, e ao longo desses praticamente quase 50 dias de retomada de operação, o nosso negócio está muito ligado ao agronegócio brasileiro. E o agronegócio, eu não vejo esse executivo, esse engenheiro tendo esse tipo de conversa que nós estamos tendo agora por uma videoconferência. Então, esse pessoal precisa voltar a viajar.
Então, quantos deles ali que estavam com dificuldade, pegando às vezes 2 dias de estrada para poder se deslocomover. Então, esse corporativo, ele tá latente, e é onde que a gente tem conseguido proporcionar essa retomada da malha regional brasileira, e aí junto com nossos parceiros, através dos principais hubs do Brasil, e poder fazer a ligação ponto a ponto ou também distribuindo via conexões. Então, eu diria que a gente tem um corporativo com uma característica diferente, Danilo. Bacana. Aproveitando a data de hoje, né, que a gente está fazendo essa gravação no dia 21, justamente hoje, coincidentemente, completa um ano da aquisição da MAP, quando a Passaredo anunciou a compra da MAP. Eu queria entender quais foram as oportunidades que levaram vocês a esse anúncio, né? E um ano depois, né, já se passaram um ano, qual é o balanço que você tem dessa operação? Quais benefícios ela trouxe, inclusive com a nova marca? Bom, de toda forma, tudo começou até por conta da própria possibilidade da MAP vir para Congonhas, aonde que a gente começou a ter algum tipo de conversa de poder criar uma interação entre as duas empresas, até pela característica do mesmo equipamento, a questão de estoque de peça, pessoal de aeroportos, possível aeronave reserva. Então, o momento que a gente acabou optando por fazer a aquisição da MAP, ele era muito oportuno para a gente poder ter um espaço um pouco maior em Congonhas e dali a Passaredo, naquele momento, ter uma expansão com a sua característica regional. Então, vamos falar assim, a origem do projeto fazia muito sentido, aonde que a gente conseguiu fazer toda essa movimentação, e por ser uma empresa de característica regional, a gente sempre observou muitas oportunidades no norte do país, aonde que realmente a MAP está baseada. Então, dentro desse contexto, também a Passaredo, naquele momento, criar uma nova estrutura e poder, vamos assim, desbravar o norte, é algo que estava um pouco mais distante dos nossos planos. Então, essa oportunidade, ela acabou acontecendo e, de fato, a gente conseguiu dar esse passo no momento oportuno. Diria assim, dentro desse balanço, a gente tem aí quase metade desse tempo vivendo essa situação atípica que nós estamos atravessando agora. Mas olhando um pouco já daquilo que nós estamos deslumbrando a médio e longo prazo, fez muito sentido. Até porque a gente se consolida como Voipaz agora, principalmente nas operações de Congonhas, aonde que se unifica a operação e a gente segue proporcionando cidades do interior, como Ponta Grossa, Três Lagoas, Ribeirão e outras cidades que a gente vinha atuando no interior dos estados, diretamente para o coração econômico de São Paulo, que é a nossa vocação, e também o desenvolvimento na região norte do país, onde que a gente vê uma série de oportunidades desenvolvendo uma aviação séria. E dentro desse contexto, a gente fala o quê? A gente acabou investindo numa frota nova para a MAP, a gente colocou uma série quer dizer, a gente unificou as operações no aspecto, vamos assim, técnico-operacional. Então, isso deu ganho de escala, deu sinergia em relação à parte técnica do grupo de voo. Então, isso tudo a gente os sistemas de distribuição, então isso tudo hoje está numa plataforma única, onde a gente consegue distribuir para todos os nossos parceiros, agentes e consolidadores. Então, eu digo que, fazendo um balanço, mesmo tendo quase metade desse espaço de tempo sobre um momento atípico, eu creio que foi muito positivo e está sendo muito positivo, daquilo que a gente vê a médio e longo prazo. Bacana. Eu, desde que me conheço por gente, eu lembro da Passaredo, da Companhia Aérea Regional Passaredo. A mudança de nome pegou muita gente de surpresa, inclusive me pegou também. Eu achava que poderia manter o nome. Como que foi essa decisão de mudar o nome? As pessoas já se acostumaram com o Voipaz ou ainda falam Passaredo, como eu sempre falo Passaredo? Não, isso é que de fato foram 24 anos como Passaredo e isso realmente marca a gente. Mas eu creio que dentro dessa transformação, até por conta da unificação das duas empresas a nível comercial, a gente não queria perder a característica, então o Passaredo era um nome também muito grande, então a gente queria algo mais condensado, que também não perdesse a nossa identidade. Então, lá atrás, a gente lançou a revista Voipaz,
Então, a gente veio fazendo uma experiência com esse nome ao longo de quase 5 anos. Então, quando chegou o momento, eu falei assim, poxa, é agora. Então, a gente estava realmente com essa esperança de ter um momento onde que a companhia ela iria voar outros ares, que foi a questão própria de Congonhas e ter uma expansão da malha a nível nacional. Então, eu acho que casou bem. E as pessoas hoje têm gostado, e o feedback também está bem positivo. Bacana. Comandante, eu queria que você fizesse uma avaliação hoje de como está a aviação, né? Obviamente, eu acho que é um dos setores muito afetados pela pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. A gente, infelizmente, tem noticiado cortes de voos, redução de frota, infelizmente, algumas falências, principalmente pequenas menores na Europa. Qual que é o futuro da aviação nesses próximos meses? Assim, como que você vislumbra o mercado? Você acha que vai ser mais lazer ou mais corporativo? Ou as pessoas... qual é o desafio da aviação? Qual é o desafio das empresas de trazer aquele passageiro de volta, de mostrar, de dar confiança para ele, de embarcar novamente a bordo de uma aeronave? Danilo, começando pelo nosso, vamos assim, até pelo nosso mercado regional. Eu creio que hoje a gente chega perto de 50% da nossa produção que nós tínhamos no passado. Eu creio que a gente deva chegar perto de 70%, 75% até dezembro. Então, a questão da malha regional, ela é algo essencial para o desenvolvimento do país. Então, é diferente da gente ver uma redução de capacidade entre um par de cidade. Então, vamos diminuir frequência ali, vamos, de repente, adequar para esse novo momento. A aviação regional não, de repente foram cidades que foram desassistidas. Então, vamos dizer, necessidade, eu diria que até para algumas regiões, necessidade de desenvolvimento mesmo, onde que nós estamos levando hoje remédios, profissionais da saúde, uma série de coisas que ela existe. Então, eu creio que no nosso mercado específico, e aí o DNA da Voipaz é fazer esse papel de integração nacional e desenvolver a malha regional brasileira, eu acho que a gente segue um curso com uma tendência de crescimento e de expansão dessa malha aérea. Até dentro das pautas que a gente vinha discutindo, junto até o próprio governo federal, alguns estados, para a gente poder criar o aumento de cidades atendidas, uma infraestrutura mais adequada, e por aí segue todo esse projeto que eu creio que a gente deu esse step, mas daqui a pouco essa agenda ela é retomada. Olhando o mercado doméstico, eu não tenho dúvida que é o primeiro a retomar dentro desse contexto como um todo. Então, eu também creio que a gente deva chegar perto de 70% também daquilo que era na pré-pandemia. Eu acho que existe também essa demanda latente. Lógico que vai ter que ter um ajuste de capacidade, de repente dos três grandes players, mas é o que a gente já vem acompanhando também, essa ginástica de todos. E lógico que na hora que a gente deslumbra uma possibilidade de uma solução ao longo de 21, por exemplo, de uma vacina, algo assim, isso tudo começa a mudar toda essa questão, e começando pelo mercado interno. E aí, falando um pouco desse mix, né, aí eu volto um pouquinho naquilo que você comentou, eu creio que o corporativo, vamos dizer assim, clássico, ele deve ter uma queda, mas o turismo interno, eu acho que ele vai aflorar. Eu acho que o Brasil está muito bem preparado para isso, e a rede de receptivos, de hotéis pelo país afora, eles estão preparados. Eu acho que da mesma forma que a gente também se preparou, foram diretamente afetados também, como a nossa indústria. Então, eu aposto muito que nós vamos ter aí uma alta temporada aquecida no nosso turismo interno, aonde que pode se compensar alguma coisa. Olhando já ao cenário internacional, que é muito distante do nosso, vamos assim, do nosso universo, eu acho que é um pouco mais complicado. A gente, apesar de não ter muita alimentação nesse mercado, e a gente já trabalhou muito em relação, principalmente, aos hubs de Guarulhos, Brasília, onde que a gente também tinha esse fluxo do internacional para o interior do país. Então, eu creio que isso vai levar um pouco mais de tempo para se reaquecer. Tá bom. Falando da força do mercado regional, é,
duas novas empresas estão anunciando quase que semanalmente a sua entrada no mercado, né? É a Nela e a Itapemirim. Queria saber como que você vê essa notícia, como você recebe a Passaredo que reinou aí tanto tempo sozinha no mercado regional, poderá ter duas concorrentes num curto espaço de tempo. Como que você vê essa concorrência chegando aí? Danilo, eu assim, de fato, o empresário que hoje está realmente com essa disposição para investir nesse setor e ainda com essa certa, como assim, nuvem que a gente está vivendo, a gente que está dentro e tem toda essa estrutura montada, formada, a nossa visão ela está às vezes até de curto prazo. Então, eu de fato eu não sei se tem muita especulação ou se de fato tem algo concreto por trás. E no caso da Itapemirim, o que a gente tem ouvido também é que eles vão acabar indo para um outro, quer dizer, os estudos estão apontando para um outro cenário, já com operação de aviões maiores e tudo, e não com essa característica regional. Mas olhando assim a base de uma empresa regional, e aí eu vejo que a gente aprendeu muito ao longo desses 25 anos de história, a empresa regional ela acaba não sendo uma empresa de bandeira. E eu nunca vi uma empresa regional de bandeira dar certo no mundo afora. Então, a gente tem que ter bons acordos comerciais, aonde que nós vamos ter integração com uma malha de capilaridade, a um hub, aonde vai ter a distribuição dos nossos clientes através desses acordos. Então, isso tudo ele se ajusta num contexto muito maior. Então, na hora que eu vejo algumas empresas comentando sobre projetos, possibilidades, eu vejo que é muito difícil dar certo. Pela aquilo que eu já vi nos últimos anos. Então, outras empresas menores que estão vindo, que eu acho que também pode ter um espaço, e aí também não é um concorrente direto nosso, mas ele passa também a ser complementar, aeronaves com 9, 19 lugares, que vão fazer esse sub-regional também a dar esse acesso. Eu, particularmente, eu acredito até mais nisso do que em outra coisa. Então, essa é a minha visão, Bacana. Danilo. Você falou um pouquinho de passado da Voipaz. A gente não pode falar do Voipaz sem lembrar do momento de recuperação judicial, né? Eu acho que foi, se não a única, mas uma das poucas companhias aéreas do Brasil que conseguiram atravessar esse período, saíram do processo com sucesso e que hoje estão aqui para contar a história. A que você atribui, comandante, a esse sucesso do processo em si de recuperação judicial, né, já que tantas outras não conseguiram, fecharam num curto espaço de tempo, e se você acha que a pandemia, a pandemia foi pior que o momento de recuperação judicial? Qual foi a pior crise, a pandemia ou recuperação judicial? Vamos lá. Começando pela recuperação judicial que a gente teve no final de 2012, eu creio que a gente teve um fato muito marcante nesse processo, que foi a reestruturação completa da operação da companhia. Então, nós tínhamos uma operação no passado que era de turbohélice de 30 assentos, que eram os Brasílias, onde que a gente fazia essa malha regional também, com a mesma característica que nós fazemos hoje, com capilaridade, acordos comerciais de code share, interline, com as grandes empresas. E, num certo momento, a gente teve a oportunidade de migrar essa operação para um jato regional, que foi o 145, onde que a gente passou a ter uma amplitude um pouco da nossa malha, da nossa rede, a nível nacional, e o momento vamos falar assim, custo do barril de petróleo, cambial, custo oportunidade da aeronave, fazia sentido versus o ticket médio ou o yield que se praticava naquele momento. E dentro desse cenário, a companhia se expandiu, cresceu, a gente chegou a ter 16 aviões desse tipo voando na nossa malha. E de uma hora para outra, eu diria assim, é lógico que nunca de uma hora para outra, mas num período
de pouco menos de 12 meses, vários fatores aconteceram de uma forma muito marcante na receita da companhia, que foi a entrada, principalmente da Web e da Webjet aqui em Ribeirão Preto, que representava quase 50% da nossa operação, com tarifas totalmente predatórias naquela ocasião, tarifas de 9,90, você imaginar, e querendo atuar nesse mercado regional, onde que as companhias, no caso, tinham uma tarifa média, quer dizer, eu não tinha uma tarifa super promocional e também não explorava na última hora. Então, eu tinha uma tarifa que ela vamos assim, ela era justa. Então, isso acabou sendo um golpe na espinha da companhia, fatal, e do outro lado a gente teve um disparate do petróleo, e onde que o jato, para etapas mais curtas e com poucos assentos, realmente se tornou inviável dentro desse contexto todo. Quando a gente entrou em recuperação judicial, já era justamente para a gente poder separar essa operação do passado e colocar o 145 e todo esse contexto numa forma que a gente ia negociar esse pacote, e os ATRs já estavam chegando, porque os ATRs dariam uma competição, principalmente para essas cidades menores e etapas menores, muito mais adequado, até com o próprio jato, e isso traria para a gente uma possibilidade da gente ampliar novos mercados, porque ali existia toda uma questão de infraestrutura. Aonde chegavam 145, também chegavam 737-300, para você ter uma ideia. Então, o ATR ele ia para uma outra categoria de incêndio, de infraestrutura, e a gente estava muito mais adequado a esse mercado regional. Então, o grande ponto que eu diria que nos contribuiu para ter sucesso dentro desse momento de recuperação judicial lá atrás foi realmente a gente ter uma virada na companhia, do perfil operacional, onde a gente passou a gerar resultado e daí, automaticamente, a gente conseguiu honrar nossos compromissos e aprovar o nosso plano e ter sucesso dentro desse processo como um todo. Logicamente, isso aconteceu praticamente em 2013, 2014. 2015 e 2016, até o nosso pós-Copa, aí a gente viveu uma outra crise no setor, não só no aéreo, mas a crise de confiança no país, processo de impeachment e toda a crise econômica que a gente veio vivendo até os últimos anos. Mas, fazendo um paralelo com o momento que a gente está vivendo hoje, logicamente que existe uma crise instalada, mas só que eu acho que o momento para a gente poder conversar, e principalmente com os nossos fornecedores internacionais ou nacionais e mesmo os nossos sindicatos, eles estão mais oportunos, porque a gente está vivendo algo global, então está todo mundo com o problema na mão, e a gente tem que ser unido nessa hora para a gente poder achar as melhores alternativas. Então, em relação às crises, Danilo, eu diria assim, lógico que não é fácil atravessar por tudo isso, a gente tem aqui um desafio diário para a gente poder avançar, mas a gente está aqui no mesmo lugar há 25 anos. Então, diante de uma crise também, e o que eu sempre falei para a minha equipe, a gente tem que pôr a cara, a gente tem que conversar, vamos ter que negociar. É duro, mas só que eu acho que é desse jeito que a gente vai conseguir resgatar a confiança, vamos lutar junto, jogo aberto, e daí a gente segue o nosso caminho. Comandante, você acha que existe uma nova onda de consolidação do mercado aéreo no Brasil, como teve Passaredo e MAP no passado, Azul e Tuflex, tem pouco mais de um mês aí, a Azul anunciou o codeshare com a Latam. Você acha que o Brasil comporta o número de companhias aéreas que tem atualmente, ou não? Você já acredita, você é daqueles que acreditam que uma consolidação deve acontecer no futuro para uma quantidade menor de companhias? Olha, eu creio que as movimentações que ocorreram, elas já praticamente se ajustaram diante desse cenário que nós estamos vivendo. Então, eu de fato eu não vejo algo novo. Então, na hora que eu vejo uma companhia querendo se lançar e achando que nós temos aí uma série de oportunidades no mercado doméstico, ou mesmo no Brasil, e outras companhias de fora querendo olhar o nosso contexto, eu acho que é muito desafiador. Então, eu acho que o mercado ele tem que voltar para
para uma adequação de capacidade, para as companhias passarem a ter um ciclo de recuperação, de fôlego, e a gente ter uma aviação saudável daqui para frente e poder se fortalecer, né? Eu creio que essas movimentações elas já ocorreram. A nível de 2019, a demanda volta quando? Em quanto tempo você acredita? Eu creio que o doméstico, eu acho que a gente, perto do segundo trimestre do ano que vem, a gente deva estar já com essa característica. Então, a gente vai ter aí um ano com essa curva que a gente chegou a bater 10% do que era, até um pouco menos. Então, eu acho que esse ciclo de praticamente 12 meses, ele se completa e a gente passa aí, a partir do meados do ano que vem, ter essa demanda restabelecida. Essa é a minha Bacana, visão, tá, Danilo? claro. Assim, lógico que aí toda aquela questão da se ter uma vacina, se ter algo que seja muito mais eficaz por conta dessa pandemia, eu acho que o nosso contexto pode mudar rapidamente. Pode mudar bastante, né? Tudo É, depende do que vem por aí. exato. Comandante, queria agradecer a participação, queria deixar aqui um tempinho aberto para você também agradecer, dar a última palavra, falar com o trade, que a Voipaz está retomando as operações, que está pronta para receber os passageiros. Então, já agradeço aqui, já me despeço e queria deixar com você aí o final. Obrigado, Danilo. Obrigado, de fato, por essa oportunidade, poder contar um pouquinho da nossa história, desse desafio que a gente está atravessando. Sem dúvida, a nossa relação com o trade sempre foi também de uma forma muito forte e principalmente nesse mercado onde a gente atua. Então, não tenho dúvida que vai se fortalecer mais ainda. E, lógico, é o que eu falei, essa unidade ela é muito importante. E não só aqui dentro com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, mas também com o mercado. Então, para a gente poder realmente transmitir essa mensagem de segurança nas nossas operações, dentro dos nossos aviões, como é que a gente está tratando tudo isso, como é que está sendo a experiência dos nossos clientes. Então, realmente, a gente tem vivido um momento de desafios, mas eu creio que tudo isso vai passar. Então, eu particularmente fui uma das vítimas do Covid, logo no início da pandemia, passei aí uma experiência forte, mas eu creio que a gente vai superar tudo isso, o nosso mercado vai se reaquecer, vai voltar a crescer, a gente vai fazer o nosso papel como Voipaz de poder expandir essa malha aérea por todo o território nacional, poder realmente ter orgulho de deixar algo plantado e estabelecido para os nossos clientes. Então, eu agradeço de coração, Danilo, todo o apoio de vocês e esse espaço para a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência, como é que está sendo nessa crise. Beleza. Obrigado.